capítulo 3, versículo 3. Amém? Graças a Deus. Assim diz a palavra do Senhor: quando Pedro e João estavam passando, o pobre homem pediu-lhe esmola. Os dois olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. Deixa eu ver aqui, que os meninos estão mais devagar do que eu ali, né? Eu estou aqui, olhe para nós. O coxo prestou atenção neles, esperando uma esmola. Mas Pedro disse: não tenho prata nem ouro para você, mas eu vou dar uma outra coisa que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazaré, eu digo, ande. Com isso, Pedro tomou o coxo pela mão e o ajudou a levantar-se. Ao fazer isso, os pés e os tornozelos do homem foram curados e ficaram tão fortes que ele se levantou de um pulo e começou a caminhar. Então, caminhando, pulando e louvando a Deus, entrou no pátio do templo com eles. Amém? Podemos sentar, irmãos. Pai, nos dê graça nessa noite. Transmita em nós, Senhor, a tua santa e gloriosa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre viver o sobrenatural de Deus. Não é viver o natural, viver o sobrenatural. Viver o natural é aquilo que nós vivemos todos os dias. Levantamos de manhã, é algo assim muito cotidiano, não é verdade? Levantamos de manhã, logo já fazemos a nossa higiene, tudo que tem que ser feito, começamos o nosso trabalho, a nossa rotina, né? E assim vai todos os dias da nossa vida. Quando nós entramos para o reino de Deus, Ele nos chamou para viver algo a mais do que o natural, porque o natural todos vivem. Ele nos convidou para o a mais, para o sobrenatural. Esse sobrenatural, ele vem na figura do reino, e a figura do reino é Jesus, é Cristo, é o Senhor. Quando o apóstolo Pedro estava indo para o templo, né, chamado ali a Porta Formosa, era uma das portas, porta lateral do templo. Quando ele estava ali para entrar para o culto da manhã, tinha um homem que fazia ali muitos anos que pedia esmola. Esse homem tinha 40 anos de idade, e em toda a sua vida ele pedia esmola na porta do templo, em toda a sua vida. Quando Pedro estava passando, estava entrando ali, aquele homem, como cotidiano, como de costume, ele pediu novamente esmola. Era pobre, era um homem necessitado, era um homem aleijado, era um homem que tinha poucos recursos. Não é como o dia de hoje, que se tem tantos benefícios, né? Uma pessoa que não tinha saúde naquela época padecia, sofria muito. Então ele necessitava-se da esmola. Quando Pedro chegou diante dele, Pedro não tinha uma moeda para ofertar. Pedro não tinha nada para ofertar, mas Pedro disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Quando nós nos deparamos com esta palavra, ela parece às vezes dentro de nós um pouco genérica, porque o que eu tenho eu lhe dou, mas o que Pedro deu para aquele homem, para que ele viesse a se levantar? Quando nós olhamos para este mundo lá fora, porque a igreja de Cristo, ela precisa ser reservada no mundo. Embora estejamos no mundo, não podemos viver da mesma forma que o mundo vive. Quando nós saímos para fora da igreja, e o que é o para fora da igreja? Às vezes está numa festa da família, às vezes está numa festa de final de ano. O que mais que é fora da igreja? Às vezes está no nosso trabalho, está na escola, está em tantos outros lugares, estamos fora da igreja. Às vezes as pessoas, elas não estão numa forma literal aleijadas, elas não estão numa forma literal necessitando de algo, de uma esmola ou prata, mas precisam de alguma coisa. E esse alguma coisa vem muito mais além do que o ouro e a prata. Elas precisam de algo que somente aquele que tem Cristo, que tem o Espírito Santo, pode dar. A questão é que muitas das vezes nós estamos tanto no natural, no cotidiano, que quando chega lá fora e a gente conhece uma pessoa e essa pessoa está passando por algum problema, às vezes o problema é de saúde, o que a gente fala? Eu conheço um remédio que é muito bom, não é verdade? Então a gente dá a receita nossa, dá a receita da nossa avó, dá a receita da nossa mãe. Se tem uma pessoa que está passando uma dificuldade, às vezes está com um problema psicológico, o que nós receitamos, né?
dizendo da minha parte, receitamos terapia, o terapeuta, receitamos ali um psicólogo, receitamos ali um remédio, né, para aquela pessoa. Só que quando Deus nos chama para o seu reino, Ele vem para que nós venhamos apresentar muito além das coisas naturais. Não estou desfazendo de forma espécie alguma das coisas naturais, porque necessitamos dela. Só que Deus vem despertar nós nessa noite para que nós venhamos apresentar a um povo, e às vezes esse povo está dentro da nossa casa, às vezes é o esposo, às vezes é a esposa, às vezes é os filhos, né? Às vezes é os pais, que nós venhamos apresentar algo sobrenatural na vida deles, porque o natural, o povo está cansado do natural. O povo, por mais que eles vivam, ainda está cansado do natural. E nós, como igreja de Cristo, precisamos começar a apresentar algo sobrenatural na vida do povo. Quando Pedro chega diante daquele homem e fala, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Ele falou, no nome de Jesus, levanta e anda. O que Pedro tinha? Ele tinha o nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor fala assim, que Deus nos deu o seu nome a nós. Jesus deu o nome dele a nós, o nome que está acima de todos os nomes, o nome que está acima nos céus, na terra e debaixo da terra. E esse nome foi dado a nós, para que quando nós usássemos desse nome, o mundo espiritual se movesse ao nosso favor, ou segundo a declaração que nós fazemos. Amém? Jesus disse certa vez, tudo aquilo que pedir ao Pai em meu nome, o Pai lhe dará, a fim do que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, toda vez que eu dirijo o nome de Jesus, e não uso o nome dele em vão, mas uso ele com certeza, com a certeza que a palavra se cumpre, então os demônios caem por terra, a enfermidade cai por terra, o engano cai por terra, a mentira cai por terra, tudo aquilo que é mal cai por terra. Por quê? Porque esse nome está acima de todos os nomes. Então nós precisamos começar a entender o sobrenatural e querer viver esse sobrenatural. Então quando Pedro chega naquele templo, ele fala uma coisa para aquele homem, tudo que eu tenho, isso eu lhe dou, no nome de Jesus, levanta e anda. Olha para vocês verem o detalhe dessa palavra, que quando ele dirige uma palavra para aquele homem, uma palavra profética, usando o nome de Jesus, levanta e anda, ele não falou, no nome de Jesus, levanta e anda, e saiu e deixou o homem se virar. Não, por quê? Porque todo mundo que está passando por dificuldade, todo mundo que há tempos, às vezes passa por uma dificuldade física, ou psicológica, ou financeira, ou familiar, ou conjugal, essa pessoa está com a sua fé amortecida, essa pessoa está com a sua fé anestesiada, e ela apenas, às vezes apenas a palavra profética não causa o efeito necessário. Então quando Pedro dirige aquela palavra, aquele homem fala, tudo que eu tenho, isso eu lhe dou, no nome de Jesus, levanta e anda. Diz a palavra que nós acabamos de ler, que Pedro pega pela mão daquele aleijado e o levanta, ou seja, eu uno a minha fé com a palavra que eu lancei sobre a tua vida, me coloco como sustento, esteio, levanta-te, e na hora que ele pega a mão de Pedro e começa a erguer, segundo a fé que Pedro declarou na sua vida, então diz a palavra de Deus que os seus tornozelos começaram a ficar firmes, começaram a se organizar, e ele começou a se posicionar, e ficou tão firme que ele começou a andar no mesmo instante, e não apenas andando, agora ele começou a correr em direção ao templo, em direção ao altar, ambos glorificando e exaltando o nome do Senhor. O que a palavra do Senhor nos diz essa noite? Deus quer levantar uma igreja que venha agir neste mundo no poder da palavra e no sobrenatural. Mas quando Deus quer levantar uma igreja para agir na palavra, no sobrenatural neste mundo, Ele não está dizendo para você apenas lançar uma palavra profética. Ele fala, lance a palavra e estenda as mãos. Lance a palavra e estenda as mãos, porque muitos irão se apoiar na sua mão estendida, muitos irão se apoiar no ombro que você dá, e segundo a sua fé e a sua palavra, muitos irão se levantar. Muitos irão se levantar. Então nós precisamos ter a palavra e ter a mão. Precisamos ter a palavra e ter o ombro. Diz a palavra de Deus, aquele homem sofreu o sobrenatural de Deus e ele foi curado. Querido, o sobrenatural na cura é algo tremendo. A palavra do Senhor fala assim, eu sou Deus que te sara. Eu sou Deus que te sara. A palavra do Senhor nos diz no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 3, que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele já levou.
Está na hora de nós começarmos a agir no sobrenatural de Deus. Queridos, se você pensar que a doença que veio na sua vida foi Deus que mandou, então já prepara o ofício, já prepara o funeral, porque você vai morrer. Porque Deus não vai perder para o médico, Deus não vai perder para o remédio, Deus não vai perder para o psicólogo, Deus não vai perder para o cirurgião. Se foi Ele que colocou uma enfermidade em você, prepara então, porque você vai morrer. Agora, se você entender que este mundo jaz no maligno, e nós estamos no mundo, e esse mundo nos coloca muitas coisas em nós, por causa do pecado lá de Adão, e você entender que Satanás, ele usa qualquer difícil artimanha, às vezes ele usa de uma alimentação, às vezes ele usa de uma bebida, às vezes ele usa de um consumo de algo, para trazer uma enfermidade em nós, e nós entendermos que Deus veio para nos dar vida e vida com abundância, que Deus veio para nos dar cura, que Deus veio para sarar as nossas feridas, tanto no corpo físico quanto no emocional. Aí você se prepara, porque a voz do Senhor está estendida neste lugar para te dizer: eu sou o Deus que te sara. Levanta e anda, restaura a tua fé, restaura a tua força, caminhe, porque eu vim para sarar a tua ferida, curar as suas dores, eu vim para tirar do sepulcro. Apenas arranca a pedra, levanta e anda. Se você entender isso, meu querido, você começa a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. A questão é que às vezes nós ficamos meio baqueados e deixamos as coisas acontecer. Porque está acontecendo? Não chega. Passou muitos religiosos na porta daquele templo. Aquele homem tinha 40 anos de idade. Muita gente passou por ali, mas ninguém conseguiu declarar uma palavra profética na vida daquele homem. Às vezes até declarava uma palavra profética na vida dele, mas não tinha coragem de estender as mãos. Entenderam, irmãos? Precisamos aprender a viver o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus, sabe onde está? Na revolta. Diga comigo, revolta. Querido, revolta não é uma revolta contra Deus, não. É uma revolta contra a situação. Amém? Quando você se revolta contra aquela situação e você coloca Deus e fala: Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não tolero isso na minha vida. Eu repreendo essa força do inferno. As coisas começam a mudar. Amém? Precisamos começar a viver o sobrenatural de Deus. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu estava com uma dor de ouvido muito grande. Já falei sobre isso. Muito grande, meu ouvidos ficava o dia inteiro vazando pus e sangue junto. E eu gritava 24 horas, pequeno, não tinha tanto recurso como tem hoje. E eu gritava 24 horas de dor. Tacava todo quanto é tipo de remédio no meu ouvido e nada sarava. Eu lembro que eu estava deitado e minha mãe pelejando comigo ali. Meu pai falou assim, meu pai levantou da cama e falou assim: cadê a fé de vocês? Até então ele não era na igreja, não ia na igreja, mas cadê a fé de vocês? E na hora que ele falou que lá, minha mãe deu uma revolta dentro dela e falou assim: seja curado no nome de Jesus. Meu ouvido fez assim, puf, na hora, parou de vazar. Nunca mais eu tive dor de ouvido. Está entendendo o que é o sobrenatural de Deus? Precisamos passar por isso. Eu me lembro uma vez que meu pai estava com um problema muito sério no ombro, e foi no médico, nada resolvia. Ele chegou no pastor, o primeiro pastor que tivemos, o pastor Eliseu. Ele estava num culto lá em casa. Ele chegou no pastor, falou: pastor, eu estou com dor aqui no ombro e nada sara. E o pastor colocou a mão no ombro dele e orou. Na hora que o pastor falou: está repreendido no nome de Jesus, o ombro dele fez tuf, e voltou no lugar. Nunca mais teve problema no ombro. E querido, está na hora de começar a viver o sobrenatural de Deus. Amém? O Senhor Deus não pergunta como você está. O Senhor não pergunta se você jejuou, se você orou, se você está em pecado, se você não está. Ele disse que tem fé. A tua fé que te salva, é a tua fé que te liberta, é a tua fé que te cura, é a tua fé que te restaura. Deus não faz algo na nossa vida por sermos merecedores, porque não merecemos nada. Ele faz por causa da sua graça e da sua misericórdia sobre nós. Então precisamos viver o sobrenatural de Deus. Eu me lembro de uma mãe que chegou em mim, isso não faz muito tempo, foi um ano passado. Ela chegou com o seu nenenzinho de colo e falou assim: pastor, eu levei nos médicos, o médico não sabe o que tem nele, está nascendo ferida e mais ferida, e o rosto dele está enchendo de ferida. Ele já passou antibiótico, já passou uma coisa, já passou outra, e nada resolve. O médico falou que não sabe o que é, que tem que
fazer mais exames para descobrir. Eu falei, se o médico não sabe o que é, eu sei o que é. Então vai ser liberto no nome de Jesus. Catei o óleo ungido, porque a palavra do Senhor no livro de Tiago fala para colocar a mão sobre os enfermos e ungí-los. Não é isso que a palavra chama os presbíteros? E ungi aquele menino, e falei, foi numa quarta-feira, e falei, até domingo ele não vai ter mais nada no seu rosto. Quando foi domingo, chegou a mãe com o menininho no colo, não tinha nada no rosto daquela criança mais. Por quê? Porque estamos vivendo o sobrenatural, só que às vezes não paramos para enxergar isso. É tão cotidiano que não paramos tantos milagres que Deus faz na nossa vida. Precisamos continuar vivendo isso. Já contei outra vez que a mulher chegou, fazia 40 dias que não falava. A pastora colocou a mão sobre a vida da mulher, e ela no outro dia amanheceu falando. Deus tem feito grandes obras neste lugar. Deus tem feito grandes coisas na sua vida, e precisamos continuar vivendo esse sobrenatural do Senhor. Precisamos continuar profetizando, determinando, lançando palavra profética, crendo que o nosso Deus é um Deus que sara, o nosso Deus é um Deus que cura, o nosso Deus é um Deus que restaura. Não podemos cair na situação que o mundo está, querido. O mundo está doente. O mundo está doente. Não podemos adoecer com o mundo, não. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal dessa terra. Está entendendo? Ah, pastor, mas é normal, pastor, está acontecendo com todo mundo. É normal para eles, para nós não. Não podemos ficar como o mundo está. O mundo jaz no maligno, nós não. Nós servimos um Deus criador dos céus e da terra, e nós temos que ser uma voz profética lá fora. Nós temos que ser homens e mulheres que lançam uma palavra e falam: o Deus que eu sirvo lá na igreja apostólica Voz da Fé é um Deus que cura essa enfermidade. O Deus que eu sirvo é um Deus que tira essa depressão. O Deus que eu sirvo é um Deus que arranca esse demônio. O Deus que eu sirvo é um Deus que sara as suas feridas. O Deus que eu sirvo é um Deus que restaura o teu casamento. Precisamos viver isso, querido. Eu vivo isso, você também vive. Não estou dizendo que a gente não passa por problemas, nós passamos por vários problemas. A diferença está com quem nós passamos. Está entendendo? Com quem nós passamos. A palavra do Senhor, quando o apóstolo Pedro traz essa palavra profética sobre a vida desse homem, os anciões da época, os sacerdotes da época, os religiosos da época ficaram indignados com aquilo, porque por causa dessa palavra profetizada sobre a vida daquele homem e a pregação do apóstolo Pedro, 5.000 pessoas se renderam aos pés de Jesus. Então os profetas, os sacerdotes da época, os anciões, os religiosos, chamaram Pedro para uma conversa, prenderam Pedro, tio João, falou: o que está acontecendo? Você está ficando doido? O que você está falando? Não é para falar nesse nome, não é para falar de Jesus, não é para falar dele. E Pedro ali, com toda a sua ousadia, continua falando do Senhor, continua falando. Pessoas foram se convertendo pela palavra, pelo testemunho. De repente eles tramam um plano contra Pedro. E diz a palavra de Deus que eles aprisionaram os apóstolos. Agora não só Pedro, mas todos os apóstolos. Se eu não me engano está em Atos capítulo 4. Mas todos os apóstolos, e colocaram em cadeias. E falou: no outro dia, já está anoitecendo, no outro dia a gente vai conversar com eles e vai colocar essa história limpa, porque eles continuam falando desse Jesus, continuam falando desse Senhor, continuam falando dessa heresia. Não podemos aceitar isso, querido. Toda vez que você tem um milagre na tua vida, eles querem abafar o seu milagre. Pessoas usadas pelo próprio diabo, quer sufocar o seu milagre, quer sufocar a sua salvação, quer sufocar a sua fé. Eu me lembro quando Jesus, ele ressuscitou Lázaro. A morte venceu Lázaro por 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 4º dia chegou o Senhor e venceu a morte diante da vida de Lázaro. Mas não apenas venceu a morte, como toda uma multidão viu o milagre do Senhor acontecendo à sua volta. Então tramaram contra a vida de Lázaro, porque Lázaro testificava, era uma testificação viva do milagre. Lázaro era uma coisa assim, notória do poder sobrenatural de Jesus. Lázaro era algo que
trazia um impacto na sociedade atual, porque ele estava morto há 4 dias, agora ressuscitou. Então tentaram, eles tramaram contra a vida de Lázaro, tramaram matar Lázaro por causa da sua ressurreição. Toda vez que você tenta desenvolver na presença de Deus, toda vez que você tenta crescer, toda vez que Deus faz um milagre na tua vida, Satanás, ele não quieta, não pensa que as coisas porque deu certo hoje, que amanhã vai ser mil maravilha. Não, Satanás vai tramar, Satanás vai pelejar, ele vai fazer de tudo para tentar te derrubar. Por quê? Porque toda vez que você levanta, toda vez que você conquista, toda vez que você é sarado, toda vez que você é restaurado, você é um testemunho vivo da ação do poderoso na sua vida. Está entendendo, irmão? Toda vez que você cresce um pouquinho, você está testemunhando como Deus age na sua vida. E foram isso que aconteceu com os apóstolos. Em Atos capítulo, deixa eu ver se eu voltei aqui. Isso, em Atos capítulo 5, versículo 18, fala o seguinte: e prenderam os apóstolos todos numa prisão pública. Porém o anjo do Senhor veio de noite, abriu os portões da prisão e levou os apóstolos para fora, dizendo: vão para o templo e anunciem ao povo toda a mensagem do Evangelho. Querido, prenderam os apóstolos. Aqui fala, prenderam todos os apóstolos, todos. Então prenderam os 12 apóstolos numa prisão pública. Quando os 12 apóstolos estavam presos, por que eles estavam presos? Não é porque eles roubaram, não é porque eles perturbaram a vizinhança, não, é porque eles estavam pregando uma mensagem genuína, a mensagem, a palavra do reino. Querido, toda vez que você prega a mensagem do reino, o inferno se levanta. Ele se levanta. Então quando prende os 12 apóstolos, diz a palavra do Senhor que na madrugada chegou um anjo. Chegou o anjo e tirou-os da prisão. Querido, foi teletransporte, meu filho. Não sei como funcionou isso não, mas foi algo sobrenatural. Porque diz a palavra do Senhor que no outro dia de manhã já estavam pregando no templo. Os anciões, os sacerdotes, os escribas da época não sabiam o que estava acontecendo. Foi tendo na prisão. Chegou lá para ter uma conversa com os apóstolos. Quando chega lá, o soldado estava no mesmo lugar. Quando chega lá, a cadeia está fechada, está tudo fechadinho. Mas na hora que eles abrem, não tem ninguém lá dentro. A porta não rompeu, o cadeado não quebrou, o soldado não viu nada, mas os homens de Deus estavam lá no templo agora, pregando a mensagem das boas novas, porque foi uma das argumentações que o anjo disse para ele: eu vou libertar vocês, mas vocês saiam daqui, olha que fala, vão para o templo, anunciar ao povo toda a mensagem do Evangelho. Ou seja, vocês vão sair daqui da cadeia, vou transportar vocês para o templo, mas não é para chegar lá vocês dar uma de marajá, não é para chegar lá vocês falar que é o bom da boca, não é para chegar lá e falar que vocês fazem e acontece, não. Eu vou tirar vocês de cadeias, eu vou tirar vocês da prisão, para chegar no templo e anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Chega no templo e fala: o meu Redentor vive. Chega no templo e fala: eu sei que Ele vive para sempre. Ah, querido, toda vez que você está preso, toda vez que você sente para baixo, toda vez que você acha que não tem saída, Deus envia o anjo e fala: levanta, levanta a cabeça, levanta o teu rosto, levanta o teu corpo, mas não vai para viver a sua vida, vai para viver a minha vida lá fora, porque lá eu vou te sustentar, lá eu vou te erguer, lá eu vou fazer você romper em fé, e aonde você estiver, anuncie a minha palavra, fala do meu amor, fala da minha justiça, fala de mim, fala de mim. Quando Deus fala: eu sou o Deus que te sara, não é para a gente sarar para nós mesmos, mas é sarar para Ele, porque diz a palavra do Senhor: tudo é por Ele, para Ele é feito todas as coisas. Está entendendo, irmão? Tudo é para Ele e por Ele. Ah, pastor, eu queria tanto conquistar um carro zero. Ah, pastor, eu queria tanto ter um salário maior. Ah, pastor, eu queria tanto ter uma família abençoada. Ah, pastor, eu queria tanto uma faculdade. Ah, eu queria tanto isso. Se vai honrar o Senhor, a tua faculdade honra o nome do Senhor, o teu salário honra o nome do Senhor, a tua família honra o nome do Senhor. Aonde você está falando do amor. Aonde você está falando da justiça. Aonde você está, você é luz. Então Ele vai te tirar de cadeia, Ele vai te tirar de prisão, Ele vai confundir o mundo, para que você cresça cada dia mais na sua vida. Mas existe um critério: vá,
Mateus 28, capítulo 19. Vá, anuncia a palavra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Critérios. Vivemos uma sociedade onde a gente pensa que tudo é por nós. Não, tudo é por nós. Não é para nós, é por nós. O que é isso, pastor? Sim, passa por nós, vai para o outro. Amém? Ele só passa aqui, ó. Bate aqui e espirra no outro. Está entendendo, irmão, essa diferença? É assim que Deus quer que nós sejamos. Homens e mulheres feitos, eleitos, preparados para sair da cadeia quando for necessário. Deus quer tirar muitos da algema de Satanás. Mas quando você for liberto dessa algema, ou quando as pessoas forem libertas dessa algema, Deus quer um povo que venha anunciar a tua mensagem, a tua palavra, aquele que vive e aquele que reina para todo sempre. Amém. Querido, o apóstolo Pedro aqui não era um endemoniado. O apóstolo Pedro aqui não era uma pessoa perturbada de espíritos. Mas até então ele se encontrava em algemas. Era algema física, sim. Porque enquanto o apóstolo Pedro estivesse em algemas físicas, quem ia pregar no templo? Não tinha. Enquanto os apóstolos estivessem em algema física, quem ia pregar no templo? Não tinha. E o que o anjo do Senhor fez? Os tirou da cadeia e os colocou no templo. Eu tenho certeza, se hoje algum de nós formos presos, fisicamente dizendo, a gente vai dizer: nossa, eu estou preso, Satanás tramou contra a minha vida, para que eu não viesse falar a mensagem das boas novas, para que eu não tivesse a oportunidade de estar no altar cantando, tocando, trabalhando, falando a notícia das boas novas. Satanás tentou contra a minha vida. Então Satanás, com toda a sua inteligência, ele colocou muitos em cadeias, mas não é cadeias agora físicas, mas são cadeias emocionais, onde as pessoas hoje elas não sentem força nem vontade de fazer mais nada, principalmente naquilo que se respeita às coisas de Deus. As pessoas hoje estão sempre cansadas, estão sempre atarefadas, estão sempre muito acumuladas e estão em cadeias. E Deus nessa noite está dizendo para mim e para você: eu estou tirando você da cadeia para que você venha anunciar a minha mensagem. Não vamos ficar na mão do diabo, não vamos fazer a vontade dele de forma nenhuma. Vamos fazer a vontade daquele que nos elegeu, daquele que nos chamou. Amém? Aquele que nos chamou para pregar a palavra das boas novas. Existia um outro episódio que prenderam Pedro de novo, e agora foi Pedro e João apenas. No livro de Atos, capítulo 12, versículo 5, diz o seguinte: porém, durante todo o tempo em que ele estava na prisão, a igreja orava fervorosamente a Deus. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo, preso com duas correntes entre dois soldados, com outros montando guarda na frente do portão da prisão. De repente brilhou uma luz na cela, e o anjo do Senhor se colocou ao lado de Pedro. O anjo tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele, e as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Não, se você for ver um pouquinho antes, no versículo 3 do capítulo 12, diz assim que Tiago, irmão de Judas, tinha acabado de ser morto. Ele foi decapitado. Mataram o apóstolo Tiago. Mataram Tiago. Quando Herodes viu que ao matar aquele homem, os fariseus ficaram felizes e a religiosidade ficou feliz com aquilo, ele começou então a fazer um limpa. E ele falou, então Herodes não estava popular naquela época, ele não estava nada bem. Herodes fazia parte da Babilônia. Herodes, ele estava colocando o povo de Israel como cativo. Ele tomava conta de tudo aquilo ali, porque era o império de Roma, e não estava nada popular diante do povo.
Mas quando ele mata Tiago, manda matar Tiago, ele começa a ficar popular diante dos religiosos. Então ele fala, agora o próximo é Pedro. Então ele manda prender Pedro e no outro dia ele julgar Pedro, para que Pedro também viesse a ser morto. Mas o ministério de Pedro não tinha acabado, não tinha encerrado ainda. Diz a palavra de Deus que Pedro estava posto em algemas, 2 algemas, tanto nas mãos quanto nos pés. Havia 2 soldados olhando para que Pedro dessa vez não fugisse. Mas diz a palavra de Deus que o anjo chegou e brilhou toda aquela cela, toda aquela cadeia, teve um flash de luz. E o anjo chegando naquele lugar ali, as correntes que estavam na mão de Pedro e as correntes que estavam nos pés de Pedro caiu por terra. E o anjo disse a Pedro, vamos, caminho, vamos embora. Mas para que isso acontecesse, diz a palavra de Deus que diz que a igreja estava orando por Pedro, a igreja estava intercedendo por Pedro, porque a igreja estava sendo perseguida constantemente. Já havia mortes acontecendo, já haviam pessoas sofrendo por causa da perseguição dos cristãos. Então a igreja estava unânime em oração em prol da vida de Pedro, porque o próximo poderia ser ele. E a palavra de Deus, nada nela é por acaso, nada está escrito por estar. Quando a palavra de Deus descreve que a igreja estava orando por Pedro, está falando, Deus age no meio do seu povo por intermédio da oração. Deus, ele age segundo aquilo que nós pedimos. A palavra do Senhor fala assim, que a gente pede, às vezes pede mal, não sabe pedir, não sabe clamar, não sabe orar. Por isso que às vezes as coisas não acontecem. Então ele fala, quando a igreja se reúne em comunidade, quando a igreja se reúne com um objetivo, quando a igreja se reúne para um fundamento, quando ela une a força, une a fé, o mundo espiritual começa a se mover de uma forma diferente. Começa a se mover de uma forma diferente. Por isso que é tão especial a oração em coletivo. Por isso que é tão especial o jejum em coletivo. Embora o individual não tenha, a gente não vai dizer que não seja importante, é muito importante. Mas quando a igreja se reúne com um propósito único, querido, as coisas acontecem. As coisas acontecem. E Pedro mais uma vez é liberto das cadeias, das prisões. Diz a palavra aqui um pouquinho mais para frente que Pedro pensou que estava sonhando. Isso é um sonho. O que está acontecendo? De repente ele bate na porta, daí que o povo estava lá. Chega uma pessoa para ver quem estava batendo na porta. Na hora que viu Pedro, ficou tão atemorizado, tão assustado, que não falou nada, fechou e voltou correndo para trás. Não abriu a porta. Voltou correndo para trás e falou: é Pedro. Aí na porta. Moleque, você está arrumando, vamos lá então abrir a porta para ele. Quando a igreja se une num propósito, as coisas começam a acontecer. Amém? Cadeias começam a cair por terra, prisões começam a se soltar. Deus não terminou o propósito dele na sua vida. Deus não encerrou o propósito dele na sua vida. Por isso que você está aqui até hoje, porque Deus não terminou a boa obra. Talvez com um, com outro, Deus já encerrou, com você, comigo não. Então precisamos continuar perseverando, precisamos continuar orando, para que a obra continue, para que nós venhamos avançar, para que nós venhamos crescer como indivíduos. Mas precisamos estar unidos como igreja. Querida, a união como igreja, ela é fundamental para o desenvolvimento, para o crescimento. Vamos nos unir como igreja em oração, em propósito. Eu quero fazer um desafio com vocês. Você não é obrigado a aceitar, mas eu quero fazer um desafio com você. A partir de hoje, até sábado de madrugada, 7 dias, nós vamos fazer oração às 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, que seja 10 minutos de oração, não tem problema, mas às 3 horas nós vamos nos levantar e vamos clamar pela nossa família e pela nossa igreja e pela nossa nação. 3 clamores: família, igreja e nação. De novo, família, igreja e nação, às 3 horas da manhã. Por que, pastor, esse horário? Querido, esse horário é um horário mais sacrificial. Amém? É um horário que o som está mais gostoso. Não é verdade? É um horário que
nossa, essa hora a gente está, né, mergulhando. É o horário que a gente vai sacrificar para estar diante do Senhor. Diz alguns, né? Isso aí não tem nada com Bíblia, mas diz alguns que no horário das 3 horas às 5 horas da manhã é como se um portal se abrisse para o nosso clamor. Eu me lembro de Jesus, né? Jesus, quando apareceu, né, pastor? Ele caminhando sobre as águas ali, era 3 horas da manhã, né? Jesus, ele tinha uma mania de orar de madrugada. Então Jesus tinha uma mania de orar de madrugada. Alguma coisa tem diferente, sim ou não, irmãos? Alguma coisa tem. Jesus não ia orar à toa, não é verdade? Principalmente naquela época. Então eu quero fazer um convite para vocês. 7 dias nós vamos unir um propósito: família, igreja e nação. Amém? Porque só tem uma igreja forte se tiver uma família forte, e só tem uma nação forte se tiver uma igreja forte. Amém? Só teremos uma igreja forte se a família for forte, e só teremos uma nação forte se a igreja for forte. Amém? Todo dia você levanta cedo para quê? Para cuidar da sua família. É verdade ou não é? É para preparar o café, é para levantar para trabalhar, é para trazer o sustento para a tua casa, sim ou não? E aquela loucura, tem uns que vai até meia-noite, 1 hora da manhã, trabalhando, uma loucura, para trazer o sustento para sua casa, para sua família, estudando, procurando o melhor recurso, para poder trazer, colocar uma roupa melhor nos seus filhos, para poder comprar um carro melhor, para poder crescer. Então, e está certo, tem que fazer isso. Mas o quanto nós investimos espiritualmente na nossa casa e na nossa família? Está entendendo, irmãos? O quanto nós investimos? Então por isso que o propósito de uma igreja unida é tão forte, é tão fundamental em nossas vidas. Então nas 7 dias nós vamos orar pela família, pela igreja e pela nação. Que seja, repito, se você quiser orar 1 hora, orar até às 5, já levantar e trabalhar, pode ir, não tem problema. Mas se você aguentar só 10 minutos, ora os 10. Mas 3 horas da manhã é a hora que nós vamos nos reunir, porque a nossa família tem que mudar muita coisa. Na nossa casa tem muita coisa para mudar. Na nossa igreja tem muita coisa para mudar. Na nossa nação tem muita coisa para mudar. E nós vamos colocar o nosso joelho no chão para que isso aconteça. Nós vamos mover os céus através da nossa oração. Nós vamos mexer no mundo espiritual através do nosso clamor. E alguma coisa vai ter que acontecer, porque Deus é Deus. Deus é Deus. O que não podemos é querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Não, vamos fazer diferente. Ah, mas se eu levantar às 3 eu perco o sono. Problema seu. Que perca o sono, mas que ore. Que ore. Que fale com Deus. Cadê os homens dessa igreja? Levanta a mão, os homens. Eu vou perguntar para a mulher de vocês domingo se vocês levantou 3 horas. Tá bom? Porque uma casa que o homem não levanta para orar, pode largar a mão. Vou perguntar para a mulher de vocês: fulano levantou? Tô brincando, não vou perguntar não. Mas já serviu a pressão psicológica. Amém? 3 horas da manhã é hora de homens e mulheres, se possível os jovens, estarem de joelho, orando pela família, pela igreja e pela nação. Porque chega de viver o natural, queremos viver o sobrenatural de Deus. Chega de querer conquistar as coisas apenas com a força do nosso braço. Não, precisamos do agir de Deus, porque a palavra do Senhor fala: agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Ninguém. Amém? Ah, pastor, eu já tenho esse hábito, eu levanto todo dia 3 horas da manhã para orar. Amém, irmão? Então eu vou fazer coro com você, no nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé, vamos orar.